noite. Boa noite. Olá, boa noite. Oi. Cá, será? Vem cá. Boa noite, Kari. Bem-vindas, bem-vindos. Como estão? Duas semanas sem aparecer. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Isa. Nas 2 últimas semanas eu tava me recuperando da cirurgia que eu fiz. Não nenhuma cirurgia de problema de saúde, graças a Deus. Foi uma cirurgia estética. E tava me recuperando, eu tava na casa da minha mãe e não consegui fazer as 2 últimas lives, né? Como eu falei pra vocês, eu realmente, cada vez que eu tô aqui na live, existe um tempo de preparação, de consagração. Não é simplesmente vir e abrir uma live no Instagram. Existe muita oração, tempo, consagração antes de estar aqui, né? Colocar o meu rosto aqui e entregar essa palavra para vocês. Existe um tempo de muito preparo e de forma alguma eu faria isso que não fosse com toda a excelência do meu coração. Então, por isso que as últimas 2 lives eu não consegui preparar, mas eu creio que hoje Deus falará aos nossos corações. Ele tem uma palavra para o seu coração, porque essa palavra falou muito com o meu coração. E antes de eu passar a palavra para vocês, primeiro fala comigo. Deus primeiro trata em mim e depois através de mim. E então é isso, vamos começar? Eu vou orar enquanto talvez vai entrando mais gente. Se vocês quiserem mandar essa live para alguém que vocês lembrem que esteja passando por algum momento de desânimo, cansado, decepcionado, frustrado, que esteja desesperançoso, eu creio que essa palavra ela vai ao encontro desse coração. Então, se vocês quiserem mandar, enviar essa live para algum amigo que esteja passando por algum momento de desânimo e que esteja querendo desistir e que não sinta mais vontade de buscar a Deus, envie essa live que talvez eu creio que o Senhor pode falar com essa pessoa hoje através da minha vida. E a minha oração é para que eu seja somente um canal, né? Somente que aqui eu seja somente um vaso usado pelo Senhor e que as palavras que saírem da minha boca sejam as palavras que vêm do coração dele e que não sejam as palavras que vêm de mim, porque a Bíblia vai dizer, né, que tudo que tem em mim é mal e o que eu tenho de bom vem de Deus. Então, que a palavra de hoje possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, abra o seu coração nessa noite, esteja preparada, esteja realmente com o coração entregue para ouvir o que Deus tem para você nessa noite, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder falar do teu nome, Pai, te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui e anunciar a tua palavra nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito Santo venha soprar sobre nós, que venha fazer milagres, que venha trazer cura, que venha trazer renovo, restauração, revelação da tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que desde já
o Senhor possa estar entrando em cada lar, em cada quarto, sala, em cada coração, Senhor, daqueles que estão aqui nessa noite. Que o Senhor possa soprar suas verdades no coração de cada pessoa que me ouve aqui nessa noite, ó Pai. Eu oro para que todo espírito de enganação, todo espírito de discórdia, de sono, de maldade, Pai, de comparação, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha fluir através de mim, Pai, para que o Senhor, eu oro para que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, para falar aos nossos corações, para mudar o rumo, Senhor, para endireitar as nossas veredas, ó Pai. Tenha liberdade nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Senhor, que através das palavras que forem saindo da minha boca, o Senhor possa ir curando dores de cabeça, curando dores no estômago, curando dores no joelho, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa testemunhar o Teu agir nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, visita os leitos de hospital. Se algum parente nesse momento está precisando da Tua cura, Pai, derrama a Tua cura, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aquele que era, que é. Eu te agradeço porque o Senhor não precisava estar aqui, mas o Senhor está. Permaneça aqui, Espírito Santo. Flua nesse lugar, Pai. Guarda, Senhor, os nossos lares e o nosso coração. Receba, Senhor, essa oração como um aroma suave, Pai. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre um homem que a gente escuta muito falar dele. Só que a gente escuta falar dele não de uma maneira muito boa. Ninguém quer ser comparado a esse homem. E o nome desse homem é Tomé. E a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração fica em João capítulo 20, a partir do versículo 24, onde diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. A gente conhece a história de Tomé e conhece ele como um homem incrédulo. A gente cresce ouvindo falar que você é Tomé, precisa ver para crer. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva de quem era e como era Tomé. E talvez porque ele falou que ele precisava ver, senão ele não creria. Segundo os estudos, Tomé era um dos discípulos mais críticos no meio deles. Tomé talvez era aquele chato, talvez Tomé era aquele detalhista. Tomé era aquele que queria os detalhes das coisas e ele queria tudo certinho. Tomé queria saber tudo. Tomé queria entender o motivo das coisas. Tomé talvez era aquele crítico. E quando a gente volta um pouquinho, o livro de João, lá em João 11:16, na passagem onde fala sobre 11:16, versículo 11:16, deixa eu pegar aqui.
11:16 diz: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Esse contexto da história onde Tomé fala para ir com Jesus morrer com ele é quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro está morto e os discípulos, eles têm medo que Jesus volte naquela cidade porque eles têm medo do que pode acontecer com Jesus e eles acreditam que Jesus vai morrer ali. E Tomé, ele era um discípulo apaixonado por Jesus e ele fala: vamos juntos, nós vamos também, aonde Jesus for, vamos também, porque nós vamos morrer com ele. Talvez um lado um pouco pessimista, mas entregue a caminhar junto com o Senhor. Aí quando a gente vai um pouco para frente, João 14, quando Jesus está falando que ele vai preparar a casa dele, que na casa do pai dele há muitas moradas e que ele vai preparar a morada para nos buscar, Tomé é aquele que diz assim: Senhor, mas como que a gente pode ir se a gente não sabe o caminho? Então ele é aquele que ele quer tudo detalhado. Senhor, como? Onde que é a casa? Explica como que chega, explica como que faz, como que é isso, o que é que você está falando? É aquele detalhista, é aquele que quer saber os detalhes, tintim por tintim. Então a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente não está falando somente de um personagem bíblico que apareceu uma única vez como alguém que não acreditava em nada e foi repreendido. A gente está falando sobre um homem que largou as coisas dele e caminhou com Jesus durante 3 anos. A gente está falando de um homem que, pelo jeito dele, ele gostava das coisas certas e muitas vezes as pessoas acham que isso é um defeito da gente querer as coisas certas. Eu não tô aqui para dizer se é defeito ou se é qualidade, mas o certo é que Tomé, ele tinha essa característica. Provavelmente ele era detalhista. E no contexto da passagem de João 20, quando a Bíblia começa a dizer que Jesus aparece aos discípulos e Tomé não estava junto. O contexto dessa mensagem é quando Jesus ele morre na cruz. Ele é crucificado e aí depois de 3 dias ele ressuscita e ele aparece aos discípulos. Só que esse contexto, todo mundo estava com muito medo. Jesus tinha morrido, o mestre deles tinha morrido, eles estavam perdidos, eles estavam com medo dos judeus, daqueles que poderiam também vir atrás deles para matá-los. Então era um cenário de medo, era um cenário de confusão, era um cenário de... Estava tudo fora do controle deles. Jesus não estava mais com eles. Então, a forma como cada um reage a uma perda é diferente dos outros. E provavelmente Tomé, a forma como ele reagiu a uma frustração foi se afastando do meio que ele caminhava. É como se Tomé tivesse se frustrado, se decepcionado, se entristecido e ele não estava junto. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu não sei se em algum momento a decepção tomou conta de vocês, a tristeza tomou conta de vocês e o primeiro pensamento que vem é assim: não busca Deus. Nossa, mas você tá tão triste, tá tudo dando errado, pra que você vai na igreja? Olha, o seu casamento tá acabando, talvez acabou, talvez terminou. Pra que você vai buscar Deus? Olha, você foi demitido, o seu contrato deu errado. Não se junta, não vai no culto. Sabe aqueles amigos que falam de Deus? Não vai. Você não quer ouvir porque tamanha é a sua decepção. E qualquer lugar longe da vontade de Deus é uma oportunidade para você deixar de experimentar Jesus. Qualquer lugar que te afasta da presença de Deus é uma oportunidade de você perder Jesus de vista. No versículo 20 do capítulo 20 de João,
diz que quando Jesus apareceu aos discípulos, ele mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, quando Tomé fala, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar, eu creio que Tomé deve estar falando assim, ei, Jesus apareceu para vocês, ele mostrou a mão, ele mostrou o lado, eu só vou acreditar se eu ver também. E aí Tomé não viu porque não estava presente. Só que ele queria ter a experiência de quem estava. E muitas vezes na nossa vida a gente é assim também, a gente não está presente, a gente não está envolvido. Você não está envolvido nos lugares que as pessoas estão, mas você quer ter as experiências que eles têm. E se você estiver longe da vontade de Deus, se você estiver longe dos lugares onde Deus se manifesta, você não vai ter a experiência que as pessoas têm, porque você está fora do ambiente. Eles viram Jesus, os amigos viram, experimentaram, se alegraram, porque quem vê Jesus se alegra. E aí ele continuava triste, porque ele estava longe da vontade de Deus. E eu sei que tem muita gente que tá vendo pessoas se alegrarem com Jesus, tá vendo pessoas se alegrarem na igreja, se alegrarem no movimento, se alegrarem numa comunidade, se alegrarem no ambiente, e aí tá triste. E aí diz assim, eu não confio, eu tô decepcionada. Aí você duvida da igreja, aí você duvida do pastor, aí você duvida das pessoas. Aí você talvez se decepcionou com as suas próprias escolhas e aí você tá cansado, tá sobrecarregado. Aí você não tá presente, aí você não quer mais nada. Aí você não tá nos lugares que as pessoas onde se alegram estão. E aí, quando as pessoas vêm falar, ei, eu vi Jesus. Não, Jesus tocou a minha vida, Jesus transformou. Aí você diz, isso daí é loucura. Eu não tava lá. Se Jesus tocar em mim, eu até vou acreditar. Você quer ter as mesmas experiências e você não quer pagar o mesmo preço. Para ter as experiências que os outros têm, vocês têm que estar nos lugares que os outros estão. Para ter o que os outros têm, você precisa renunciar ao que os outros renunciam. Buscar o que os outros buscam. Só que Tomé, como muitos, ele estava decepcionado. Tudo tinha saído do controle dele. E às vezes a gente está triste porque as coisas saem do nosso controle e a gente não sabe como reagir. A nossa reação muitas vezes é errada. O nosso pensamento muitas vezes vai nos afastar da presença de Deus e vai dizer, sai de perto, vai para longe. Só que a palavra diz que Jesus apareceu bem quando ele não estava. Cada vez que você está longe e os outros têm experiência que você não tem, a sua fé vai esfriando. Cada vez que você se afasta da igreja, você está perto de cair. Cada vez que você se afasta das pessoas de Deus, você está perto de cair. Oi, Andressa. O Rafa tá sem Instagram, mas pode interceder por mim, pode interceder, já que ele não tá, ele só tá acompanhando no YouTube. Só depois quando o vídeo vai pro YouTube que ele vê. A gente precisa estar no meio das pessoas que buscam a Jesus. É preciso que você esteja nos ambientes onde Jesus se manifesta, porque se você não estiver nos ambientes que Jesus se manifesta, você vai viver frustrado, você vai viver procurando, e nada vai te satisfazer. Não se isole quando você estiver frustrado, não se isole quando você estiver decepcionado, não se isole quando as coisas estiverem dando errado. É esse momento que você precisa se juntar, é esse momento que você precisa estar na igreja, é nesse momento que você precisa do grupo de amigos que ora, que intercede.
É nesse momento que você precisa dizer, tá tudo dando errado, mas eu preciso ir para o grupo de oração. Tá tudo dando errado, mas eu preciso andar com as pessoas que têm encontro com Jesus. E aí a palavra vai dizer que uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Eu acredito que os amigos ficaram assim, Tomé, não sai não. Tomé, vem, a gente vai se reunir de novo. Não fica fora não, não vai buscar em outros lugares não. Tomé, ele procurou outro lugar para estar. A frustração dele levou ele para longe de quem tinha experiência com Jesus. Só que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Provavelmente Tomé tentou ficar longe. Provavelmente Tomé estava triste, decepcionado, frustrado. Só que ele tinha amigos que diziam, ei, vem, Jesus apareceu e ele vai aparecer de novo. Vem, não vai para longe. Não é ficando aí nesse lugar que você vai ver Jesus. É preciso que você esteja junto, vem. Talvez você saiu da igreja buscando por outros lugares. Talvez você saiu de um grupo de amizades que buscavam a Deus junto e você foi procurar em outros lugares. Talvez alguma decepção tenha afastado você da igreja. Talvez alguma decepção tenha afastado você de buscar a Deus. Eu não sei o que tem afastado você de buscar a Deus. Talvez as suas próprias escolhas que você fez com a sua mão, tenham te entristecido. E aí você se afastou, e aí você largou tudo, e aí você não quer mais buscar, e aí você não quer mais orar, e você não quer mais. E aí você começa a ver todo mundo tendo encontro com Jesus. Mas você não acredita mais. Seu coração se fechou e você não quer mais acreditar. A não ser que seja da forma como você quer. Talvez você tenha tentado se encaixar em outros lugares, mas não consegue mais. Antes você cabia lá fora, antes você cabia nos ambientes diferentes e agora você não cabe. E aí a sua alegria é estar onde a presença do Senhor está. Então, eles estão reunidos. E dessa vez Tomé estava. E eu sei que hoje nós estamos reunidos. A gente está, por mais que não junto, mas num ambiente, ouvindo uma mesma voz, ouvindo uma mesma mensagem. E a gente está reunido. E o Senhor está aqui. Jesus está aqui. Você está aqui. Nós estamos aqui. Jesus também está aqui. Jesus voltou no mesmo lugar. A palavra vai dizer que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Não, Jesus não foi onde Tomé estava. Não. Tomé não estava fora, Tomé não estava longe, Tomé não estava desviado, Tomé não estava triste. Jesus não foi onde ele estava. Em outras passagens, em outros momentos, sim, Jesus sai do lugar que ele está e ele vai encontrar com o escolhido. Assim como ele fez com o paralítico no tanque de Betesda, assim como ele fez com muitos outros, Jesus saiu do lugar que estava e ele foi ao lugar se encontrar. Só que com você é diferente. Não, Jesus não vai encontrar você lá fora. Jesus está esperando você voltar para o lugar que não deveria ter saído. É quando você voltar para o lugar que não deveria ter saído que você vai se encontrar com a presença de Jesus novamente. Talvez com outra pessoa, Deus foi lá e resgatou ele, tirou ele do meio da perdição.
Mas talvez com você vai ser diferente. Você vai precisar ir onde Jesus está. Você vai precisar buscar a presença dele e estar onde a presença dele se manifesta. Se você quer viver coisas diferentes, você vai precisar fazer coisas diferentes. Jesus, ele faz o milagre, mas é preciso que você traga o pão. Ele multiplica o pão, mas é preciso que você traga. É preciso que você faça a sua parte. Talvez você esteja esperando que Jesus venha e vai resgatar, Jesus vai me tirar da cama, Jesus vai fazer isso, Jesus vai me levantar. Não. Talvez nessa noite Deus está dizendo para você, é preciso que você se levante e que você volte. Porque é no mesmo lugar que você já esteve um dia que a presença de Deus vai te tocar. Chega de pensar que você pode fazer todas as coisas e que uma hora Deus vai encontrar você. É preciso agora que você volte e que você se reúna e que você esteja no lugar onde Jesus aparece. Jesus aparece no mesmo lugar, do mesmo jeito. As portas estão trancadas, porque ele tem poder de entrar até no coração mais endurecido. Aquele coração que todos podem olhar e dizer, ali não tem como. Jesus pode entrar. Porque Jesus pode passar por porta, por parede. Nada é duro demais que Jesus não possa entrar. Quando aquela pedra é removida do sepulcro, ela não foi removida para Jesus sair. Ela foi removida para que os discípulos vissem que ele não está mais lá. Jesus poderia ter saído com a pedra no lugar, mas ele decidiu tirar a pedra para nos falar que tem portas que Jesus vai abrir, não para que você veja ele, mas para que você entre lá e veja que ele não está lá. Vai ter porta que Deus vai abrir, que é só para você ver que a presença dele não está lá. Jesus tem uma maneira de lidar com cada um de nós. E ele voltou no mesmo lugar, só para dizer para Tomé que ele ouviu as orações dele, que ele ouviu o pedido dele, que ele ouviu aquilo que ele falava, mesmo triste, mesmo duvidoso, mesmo enganado. Jesus voltou no mesmo lugar só para ter um encontro com Tomé. E eu creio que Jesus está aqui só por causa de nós. Talvez só para ter um encontro com um. Talvez não é com todos. Talvez é só com um. Jesus voltou para dizer, você nunca deveria ter saído desse lugar. Eu não precisava estar aqui, mas eu tô só para dizer para você. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja decepcionado, frustrado, magoado, enganado, não deixe de crer. Não saia da minha presença. Não saia do lugar onde a minha presença se manifesta. Não tente buscar em outros lugares aquilo que você não cabe mais. Jesus, ele voltou no mesmo lugar só para dizer, Tomé, se é preciso que você veja minhas feridas, veja. Se é preciso que você toque no meu lado, toque. Mas não sai. Não sai. Jesus olha para Tomé com olhos de amor e responde todas as dúvidas de Tomé. Jesus sabe onde que você precisa crer mais.
Jesus sabe qual é a área da sua vida que você não entregou e que você não está confiando tanto. Mas quando você entrega para o Senhor e quando você continua buscando, Ele nunca deixa você sem resposta. Quando você busca, o Senhor aparece e responde as suas dúvidas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que ela não acreditava e que a Bíblia ainda precisava ser muito estudada, porque tinha sido escrita por homens, era mais ou menos assim a conversa. E aí eu falei para essa pessoa, olha, eu só posso falar da experiência que eu tive. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha história. E a única coisa que eu posso falar para você, falei para ele, né? Faz um desafio. Procura o Senhor durante 3 semanas. Vai na igreja. Tenha tempo de devocional. Tenha tempo com Deus. Lê a Bíblia. Escuta louvores. Deixa o mundo. Não sai pra balada. Não vai pra bar. Vai na igreja. Tira um tempo com o Senhor todos os dias. Se em 3 semanas Deus não tocar o seu coração, nunca mais eu falo nada. Nunca mais eu tento te explicar quão poderoso é o nome de Jesus. Então eu falei, 3 semanas. Se o Senhor não responder, tu pode falar que tudo que eu vivo tá errado. E eu acho muito difícil. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, a gente encontra. E quando você tem um encontro com a presença de Jesus, você não precisa mais tocar em nada. João 20, 28 vai dizer que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu. Felizes os que não viram e creram. A presença de Deus, ela te dá a revelação de que Ele é o seu Senhor. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando Ele aparece para você, você não precisa mais tocar em nada. Tomé não precisou mais tocar em nada para crer que Jesus estava vivo. Quando o Senhor aparece na sua vida, você não precisa mais todas aquelas histórias, toda aquela dúvida, todo aquele medo, aquilo tudo se dissipa. Porque quando Jesus entra na nossa história e Ele se mostra na nossa vida, todas as respostas todas as nossas dúvidas são respondidas. Tomé não precisou tocar. Tomé praticamente falou, ele não falou, a Bíblia não diz, mas eu imagino ele falando, eu não preciso tocar em nada. Eu vejo, eu sinto, eu sei que o Senhor existe. A presença de Jesus faz com que você não precise mais tocar em nada. Você não precisa mais de simpatia. Você não precisa mais de um guia. Você não precisa mais de um amuleto. Você não precisa mais ver para crer. Você não precisa mais tocar. Não faz mais sentido. Quando você se encontra com Jesus, não faz mais sentido o que as estrelas dizem. Não faz mais sentido o que o signo diz. Não faz mais sentido o que... como que é? Fala, Deus. A canela, o nhoque, o sei lá o que tantas pessoas falam que é pra fazer, que é isso que vai dar prosperidade, que é isso que vai fazer, é isso que vai romper, é isso que vai... Nada disso faz sentido. Quando você se encontra com o Senhor, você não precisa mais tocar em nada. Você sabe que Ele vive, você sabe porque você tem um encontro, porque você sabe que Ele veio só por causa de você. Talvez nessa noite... Jesus veio só por causa de você, só para dizer, ei, você tentou andar nos lugares errados, mas volta para esse lugar.
Ei, talvez até agora você precisava ver para crer, você precisava tocar, você precisava de vela, você precisava de amuleto, você precisava de aparência, você precisava de cheiro. Não precisa mais nada disso. É somente a presença de Jesus. É somente entrar no seu quarto, fecha a porta, dobra seu joelho. É ali que você vai tendo encontros e encontros com Jesus, mas Ele te diz, não sai dos lugares onde eu me manifesto. Não sai. Se você por um acaso saiu da igreja, se decepcionou com os pastores, se decepcionou com as pessoas, se você se decepcionou com os amigos, Deus está dizendo, eu não decepciono você, você se decepcionou com pessoas, não comigo. Volta. Não faz sentido viver longe da presença de Deus. Isso você só vai encontrar essa presença nos lugares onde Ele se manifesta. Na Bíblia Amplificada vai dizer, Jesus disse-lhe, porque me viste, Tomé, crestes, confiastes, tens fé? Bem-aventurados, abençoados, felizes e invejáveis os que não viram e creram e se apegaram e confiaram. Eu oro por uma geração de homens e mulheres que não viram, mas que são abençoados e felizes e invejáveis porque confiaram na palavra de Deus. Porque confiaram naquilo que sentiram quando Jesus apareceu. Jesus não precisava estar aqui, mas Ele está. E Ele veio só por causa de você. Ele veio mostrar as feridas dele e dizer, se você precisava ver para crer, eu ainda estou ouvindo as suas orações. Eu ainda estou te esperando no mesmo lugar. Não, eu não vou atrás de você. Não, eu não vou. Com você vai ser diferente. Você vai precisar vir. Você vai precisar sair de onde você estava e estar nos ambientes onde eu me manifesto. Com o seu amigo talvez foi diferente, com o vizinho talvez foi diferente. Deus trata cada um de uma forma, e quem somos nós para impor como o Senhor vai tratar com cada um de nós? Mas eu creio que nessa noite o Senhor está dizendo, e eu vou continuar no mesmo lugar. Você sabe onde tem a presença, você sabe onde eu chego, você sabe. Cada um de nós sabe onde o Senhor se manifesta e cada um de nós sabe onde a presença dele não está. E talvez nessa noite Ele está nos repreendendo e dizendo, não volte, não esteja longe. Porque senão as pessoas ao seu redor vão se alegrar, vão sorrir, porque vão ter me visto e você vai estar longe. E aí você vai estar incrédulo. E a incredulidade é um pecado, e a incredulidade nos traz tristeza, medo, pavor, pânico. Quanto mais perto você está da presença de Deus, mais corajoso, mais confiante, mais feliz. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fome você sente. Quanto menos você se alimenta da palavra de Deus, menos fome da vontade de Deus você sente. Então a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje é essa. Deus quer a gente no centro da vontade dele. E cada um de nós sabemos aonde é o centro da vontade dele. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu te agradeço por cada coração que recebeu essa semente. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha germiná-la da maneira que o Senhor quer, Pai. Que essa palavra possa ecoar no coração de cada pessoa que está ouvindo,
possa incomodá-los, Senhor, nessa noite, nessa semana. Que essa palavra venha como um chamado suave de atraí-los, Senhor, de volta para o centro da Tua vontade. Que o Senhor possa fazer em nós e encontrar em nós um coração com um solo fértil, onde essa palavra não vai ser esquecida, onde essa palavra não vai ser roubada, Senhor. Eu oro para que o Senhor encontre em nós corações dispostos a Te buscar onde o Senhor estiver, corações dispostos a se arrepender e a voltar para o lugar onde o Senhor sempre nos quis, juntos, unidos, aonde o Senhor se manifesta. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós nos decepcionamos e nós queremos nos afastar da Tua presença, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teus olhos de amor que nos olham todas as noites e nos chama de volta para o centro da Tua vontade. Eu Te agradeço porque a Tua palavra ela nunca volta vazia. E eu sei que nessa noite o Senhor encontrou o coração que precisava dessa palavra. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me usar, Senhor. Eu oro para que cada vez mais eu seja somente um vaso. Que de mim não saia somente os Teus tesouros de dentro de mim, ó Pai. Eu oro por cada família aqui representada, para que o Senhor possa derramar da Tua bênção, da Tua bondade, da Tua sabedoria. Que o Senhor possa dar uma boa noite de sono, Pai. Sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor continua sendo fiel a cada um de nós, mesmo quando nós nos decepcionamos, mesmo quando nós nos frustramos. Obrigada porque o Teu amor não falha. Não permita, Pai, que a gente olhe para trás e a gente venha a querer se encaixar nos lugares onde o Senhor já nos tirou. Eu oro nesse momento, Senhor, pelas portas que tem aberto sobre a vida de cada um. Que o Senhor dê discernimento a cada pessoa que está escutando essa oração, para entender quais as portas que eles devem entrar e quais as portas que não devem, ó Pai. Que eles entendam que o Senhor não rejeita ninguém e que o Senhor aparece e responde às dúvidas de todos aqueles que Te buscam. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca rejeita um coração contrito. E nessa noite eu quero entregar o meu coração a Ti mais uma vez e dizer que só o Senhor é digno de tudo que tenho, de tudo que sou. Eu Te agradeço, Pai, porque sem o Senhor nada disso faz sentido. E o Senhor tem sido fiel, bondoso. E eu posso me alegrar em saber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por cada família representada, por essa palavra e por tudo que o Senhor fará através dessa palavra. Eu creio que essa palavra será somente uma semente para atrair pessoas de volta para o centro da Tua vontade. E que atraídas para o centro da Tua vontade, eu creio que o Senhor fará milagres, maravilhas. Eu creio que quando estivermos no centro da Tua vontade, nós teremos força, vigor, coragem e ousadia. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem sido um Pai amoroso e através dessa mensagem o Senhor nos atrai para o centro da Tua vontade, para que o Senhor possa fazer em nós e através de nós. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a palavra foi rápida, mas eu creio que ela foi prática e esqueci a palavra, mas fácil de entender. Então, que essa palavra de hoje possa realmente incomodar. Se algum de nós aqui
por algum acaso queria se afastar da presença de Deus por uma decepção, por um medo, por uma tristeza, o Senhor está dizendo: não é hora. Não é hora de estar sozinho, não é hora de caminhar sozinho. É hora de estar junto. Porque o Senhor vai aparecer e sanar todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, todas as nossas inquietações. Amém? Deus abençoe vocês. Eu sempre peço pra ser rápido, daí quando é rápido eu fico meio assim: meu Deus, foi tão rápido. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Ah, Jana, tava com saudade. Era a Jana e o Rafa que eram os mais participativos de todas as lives. Depois a Jana ficou sumida. Aí veio o Rafa e agora o Rafa tá sumido. Já já todo mundo volta. Deus abençoe. Um beijo.